Então, hoje a gente vai continuar falando de quantis, e na aula passada a gente viu esse exemplo 10 aqui, que era casas por quarteirão existentes em uma amostra de 50 quarteirões de uma cidade. E a gente aprendeu a calcular alguns quantis, né, associados a esse conjunto de dados. A gente fez uma conta aqui, eu fiz, acho que 1 ou 2 casos aqui e indiquei como é que ficariam os demais, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer todos esses aqui no quadro, mas acho que vocês entenderam como é que a gente obtém esses quantis aqui quando os dados estão desagrupados, tá? O que significa isso? Quando eles não estão nem num gráfico, nem numa tabela de frequências, ok? A gente vai ver como que a gente faz essa mesma análise aqui, só que assumindo que os nossos dados estão agrupados numa tabela, tá? Essa é a primeira coisa. E depois a gente vai entrar em medidas de dispersão. A gente vai sair dessas medidas aqui de tendência central e vamos entrar nas medidas de dispersão, ok? Então, essa formulazinha aqui é a que a gente usa quando a gente tem dados agrupados e quer encontrar um quantil, tá? Essa fórmula aqui, na verdade, a intuição dela é exatamente igualzinha à intuição da fórmula que a gente tem para encontrar a mediana. Exatamente a mesma, tá? Só vai mudar uma coisa aqui dentro. Eu não sei se vocês lembram, vou colocar aqui o slide de novo, só para a gente chegar na mediana para dados agrupados. Aqui, ó. Essa daqui foi a fórmula que a gente fez, né, para encontrar a mediana para dados agrupados. Lá, a gente estava interessado no nosso quantil de 50%. Então, todas as contas que a gente fazia eram em relação a esse valor de 50% de frequência relativa acumulada, porque eu queria separar, né, aproximadamente 50% das observações abaixo de um valor e 50% acima. O que vai mudar agora? O que vai mudar agora é que a gente vai estar interessado num quantil de ordem P, tá? Então, por exemplo, se eu quiser o quantil de 80%, eu vou colocar aqui como referência, esse meu P aqui vai ser 0,8, certo? Então, quando eu for utilizar a fórmula aqui, o que vai mudar? Essa minha frequência relativa acumulada da classe anterior, antes era frequência relativa da classe anterior à classe mediana. Agora, não é mais em relação à classe mediana, é em relação à classe aonde está o quantil. Aqui embaixo era a mesma coisa, era a frequência relativa da classe mediana. Agora vai ser frequência relativa da classe onde está o quantil, certo? E a outra coisa que vai mudar é que antes a gente somava com o limite inferior da classe mediana e agora a gente vai somar com o limite inferior da classe onde está o quantil. Então, tudo que era da classe mediana vai mudar para a classe onde está o quantil, mas o raciocínio é o mesmo. A gente só está fazendo algo proporcional, ok? Então, se você sabe até onde tem mais ou menos um certo percentual, você tem que ver o que falta para chegar no percentual de interesse. Esse percentual é esse seu P aqui, ó, certo? Eu vou mostrar um exemplo disso e o restante vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Em casa vocês já estão, né? Para vocês fazerem ele em outro momento, ok? Então, eu vou pegar esses mesmos dados aqui, tá? E vou agrupá-los. Imaginem que a gente pegue isso aqui e agrupe eles numa tabela de frequência. Então, o último slide desse arquivo aqui, ó, é essa tabela aqui, ó, ok? Só um comentário. Vocês já devem ter essa tabela que eu deixei lá no repositório de aula. Só um comentário que tinha um erro lá, que lá o somatório está escrito 30 aqui, ó, tá? Os números dentro da tabela estão todos certos, mas no arquivo que vocês devem ter pego, aqui está dizendo que é 30 o somatório. O somatório não é 30, são 50 casas, 50 quarteirões, tá? Então, eu estou apresentando aqui corrigido, você pode
lembrar disso depois quando você estiver estudando, que lá não é 30, é 50. Tem que trocar o arquivo lá, tá bom? Então, assim, o que foi feito aqui, né? Foi feita uma divisão em 6 classes, tá? Todas de tamanho igual, todas de tamanho 16, ok? Começando do 2 e indo até o 98. E foi feita a contagem. Então, vamos só olhar de novo os dados aqui, ó. Eu fiz começar do 2 indo até o 98, tá? E os 50 quarteirões caíram aqui, ó. Então, o meu FI é a frequência da iésima classe, tá? Quem é o meu FRI? É a frequência relativa da iésima classe. Então, esse aqui é a frequência, é o FR1. Esse é o FR2, e assim por diante, certo? É nada mais, nada menos do que a divisão da frequência pelo total. E, por fim, eu tenho a frequência relativa acumulada, por isso essa letra maiúscula aqui, que representa algo acumulado. Então, até a primeira classe eu tenho 20% dos quarteirões, até a segunda classe eu tenho 52% dos quarteirões, e assim por diante, né? E até a sexta classe eu tenho 100% dos quarteirões, ou seja, uma proporção de 1. Ok? Agora o seguinte, a gente vai calcular esses quantis aqui, que a gente calculou na aula passada. Na verdade, eu vou fazer só um deles, tá? Eu vou escolher um deles aleatório aqui, e o restante vocês vão fazer como exercício. Eu posso tirar dúvida depois se vocês não conseguirem. Ok? Então, aliás, eu acho até que, de repente, a gente podia, para não ficar sempre deixando para fazer depois, vocês podiam tentar fazer agora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um deles e vocês vão fazer o restante, tá? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, deixa eu olhar aqui como é que estão os percentuais. Eu vou pegar... pode ser o terceiro quartil, tá? Eu vou fazer o terceiro quartil. O terceiro quartil, quando a gente fez com os dados desagrupados, foi igual a 38,25, ok? Agora eu vou tentar encontrar o quantil de 75% para esse conjunto de dados aqui, tá? Então, a fórmula, tá, é essa daqui, se vocês quiserem, né, anotar para fazer essa conta. Acho que vocês têm aí o slide, né? Eu vou fazer aqui o quantil de 75%, tá? Eu vou para o quadro. Então, vamos lá para o quadro. Esse daqui é um exercício e eu vou colocar aqui a fórmula, tá? Então, a nossa fórmula é o quantil de 0,75 vai ser igual. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que pegar, é o quantil que eu estou interessado, é o de 75%. Então, aqui vai ser 75%, ou 0,75, é a proporção. Menos. Agora, o que eu preciso? Vamos lá. Frequência relativa acumulada da classe anterior aonde está esse quantil. Vamos olhar aqui, ó. Aonde está o quantil de 75%? Ele está em qual dessas faixas aqui, ó? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta? Em qual delas está o quantil de 75%? Na Vou terceira? dar 15 segundos. Oi? Na terceira? Na terceira? Não. Não é na terceira. Na terceira, você tem quantos por cento das observações até 50? Quantos por cento das observações? 66%. Você quer o quantil de 75%. Então, ele está em qual? Ele está na quarta. Todo mundo está vendo? Ele está na quarta, porque na quarta eu sei que estão as observações, né, que acumulam entre 66 e 80. Ok?
Ao final aqui, né, no 66, até o 66, eu tenho 80% das minhas observações. Deixa só eu atualizar aqui o chat para baixo. Alguém colocou quarta. Tá. Então, na verdade, é essa daqui, tá? Então, o que eu vou pegar? Se ele está nessa classe aqui, eu tenho que pegar a frequência relativa acumulada da classe anterior. Então, frequência relativa acumulada é a última coluna. Da classe anterior é o 0,66. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer 0,75 menos 0,66 dividido pela frequência relativa, né? Vamos olhar aqui na fórmula, a frequência relativa da classe aonde está o quantil. Então, na classe aonde está o quantil, que é essa quarta aqui, eu vou pegar a frequência relativa, não é a acumulada, é a relativa, que é 0,14. Então, aqui eu vou dividir por 0,14. Ok? Agora, eu preciso multiplicar por esse H aqui, ó, que é a amplitude da classe do quantil. Só que todas as classes aqui têm a mesma amplitude, todas elas têm amplitude 16, ok? Que é o comprimento desse intervalo aqui. Então, o comprimento para todas é 16. Então, vamos colocar aqui, vezes 16, mais o limite inferior da classe aonde está o quantil. Vamos lá, o quantil está na quarta classe. O limite inferior dessa classe é 50. Certo? Então, aqui vai ser mais 50. Tá? Deixa eu abrir aqui o R rapidinho. Só para fazer essa conta aqui, tá? Isso aqui, então, vai ser 0,75 menos 0,66 dividido por 0,14, né? Essa era aquela parte inicial lá. Tudo isso multiplicado por 16 mais 50. 60,28. Foi isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Né? 60,28. E o que eu tinha feito aqui antes? Eu falei que era 38. Não, 38 era a posição, né? Acho que eu estava achando estranho. O quantil de 75% estava dando 61. E agora nós chegamos em 60,29, se eu for arredondar, né? Então, deixa eu colocar aqui 60,29. Ficou parecido, né? 60,29 e aqui o valor para dados desagrupados, 61. Ou seja, essa diferença de 61 para 60,29 foi a perda de informação que eu tive por agrupar os dados. Ok? Então, eu quero que vocês encontrem, né, os demais quartis, que é o primeiro e a mediana, né, o quantil de 40% e o de 95%, tá? Aqui está a fórmula e aqui está a tabela. Façam aí rapidinho, acho que vocês vão precisar... Quem precisar anotar a fórmula, me pede aí que eu troco o slide, tá? Mas faça, primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana também, o quarto decil, que é o quantil de 40%, e o quantil de 95%. Ok? Façam ele aí. Peraí. Oi? É para ser primeiro o quartil, que é de 25%. Isso, esses aqui, ó. É para fazer todos, menos o que eu acabei de fazer, que é o de 75%. Tá? Então, é o primeiro e o segundo quartil, o quantil de 40% e o de 95%. Aqui está a fórmula, é a mesma aquela da mediana, foi a que eu botei lá no quadro, e aqui estão os dados. Se precisarem que eu troque
alguma coisa, eu troco ali, tá? Só olhar o chat rapidamente aqui. Tá, não tem nada. Então tá. Vou dar uns 2 minutos aí para vocês fazerem, 2, 3 minutos. E depois eu vou calcular um quantil diferente aqui, tá? Quem for encontrando as respostas, vai colocando no chat para os colegas verem se bate ou não bate. Aí, se não bater, eu faço aqui para tirar dúvida. Ok? A gente pode fazer por partes. Pode fazer primeiro, todo mundo faz junto o primeiro quartil e assim por diante. Depois o segundo, depois o quarto decil e depois o percentil de 95. Ah, se alguém conseguir aí, coloca no chat. Uma olhada rápida. Acho que ninguém achou nada, né? Professor, mostra a fórmula de novo rapidinho. Aqui. Tá? Percebam que com essa fórmula aqui, a fórmula da mediana perde o sentido. Porque essa fórmula aqui engloba a mediana. É só você colocar P igual a 0,5, que essa fórmula vale para a mediana. Ok? Essa é uma fórmula geral. Posso voltar lá para os dados? Pode. Eu até vou falar para vocês que o erro mais comum aqui é naquela parte da fórmula que tem a frequência relativa acumulada da classe anterior. Muitas pessoas pegam a da frequência relativa não acumulada da classe anterior, e aí dá um erro e não chega na resposta. Tá? Mas é o principal cuidado que vocês têm que ter é esse. Ver a diferença da frequência relativa para a frequência relativa acumulada. Outra forma de ver se você errou, né? Observar se o valor que você chegou está dentro do intervalo da classe. Se você chegar num valor fora do intervalo da classe onde o quantil está, você fez alguma coisa errada, né? Não é uma garantia de que você sempre vai descobrir o erro, mas é um erro básico, é você não chegar num valor que está dentro da classe, né? Não era um valor possível. Alguém fez algum? Deixa eu ver. Quantil de 25%. Todo mundo está chegando em 20,5%, né? Então, vamos ver se faz sentido esse número, né? É um número entre 18 e 34. Faz sentido, né? Se eu tinha 20% de observações até o final da primeira classe, que é o 18, e depois eu tenho 32% de observações nessa classe aqui, faltava 5% só para eu chegar no primeiro quartil. Então, com certeza, o valor do primeiro quartil tem que estar mais próximo do 18 do que do 34. Então, faz sentido ser 20,5. Só para confirmar aqui, eu vou pegar o valor exato. Tá? O valor exato foi 20. Vocês chegaram em 20,5. Tá? Então, é um número bem aproximado. Essa aproximação parece boa. Ok? Que limite inferior? Agora, quem estiver aí fazendo, vejam quanto é que está dando a mediana. É interessante que tanto a mediana quanto o primeiro quartil, eles estão na segunda classe. Tá? Tanto a mediana quanto o primeiro quartil, ambos estão na segunda classe. Mas a mediana, com certeza, está mais próxima do 34 do que do 18. Né? Só você olhar aqui. Tem 52% até o 34. E 20% até o 18. Então, com certeza, 50% deve estar mais próximo do 34.
Deixa eu ver se alguém fez lá. 33, duas pessoas chegaram em 33, né? Deixa eu comparar com o valor real. O valor real da mediana foi 31. Essa não ficou tão boa a aproximação, né? Vê aí se mais alguém chega no 33, só para confirmar. Tá? Se mais alguém chegar no 33, aí me fala. Deve estar certo. Tá? Só para confirmar. Professor, depois tem como você fazer essa alternativa aí, que eu não peguei legal, não. Não entendi Tá. como é que se faz, não. Não? Tá bom. Eu vou fazer... Eu vou só esperar se o pessoal consegue fazer aqui. Eu vou pegar uma delas. Você não conseguiu fazer nenhuma das duas ou só essa da mediana? Não entendi como é que se faz, não. Oi? Também tô perdido. Tá. Não entendi, não. Entendi o exercício, não. Tá bom. Também. Eu vou fazer um pouquinho o pessoal terminar para eu deixar colocado aqui. Falta o de 40% e o de 95%. Eu vou fazer um deles e depois eu vou mostrar um outro caso que não está nesse aqui, tá? Que não foi pedido, mas eu quero mostrar o que acontece. Ok? Quem fez mais? Quantil de 40% chegaram em 28. Deixa eu ver, o quantil de 40%, aqui está dando 25, uma diferença já grande, né? Mas, vamos ver aqui, aparentemente faz sentido, né? O quantil de 40% também está aqui dentro. Ele também está entre 18 e 34, tá? Então, acredito que está correto esse valor que foi encontrado ali de 28. Mais pessoas chegaram. E o de 95%, né? O de 95% ele está em qual classe? Né? O quantil de 95% está nessa classe aqui. Então, ele tem que ser um número entre 82 e 98. E, vamos dar uma olhada aqui, o valor que a gente chegou com os dados desagrupados foi 90. Alguém aí chegou em 88, 88, é isso mesmo, 88 é o valor. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os dois agora. O de 40, o de 95... Não, deixa eu pensar, qual é o pior aqui? Eu vou pegar o de 95, tá? Vou pegar o de 95 e depois eu vou fazer um diferente. Ok? Então, ali no chat já tem as respostas. Eu vou fazer o de 95, tá? Então, é o seguinte. Para você encontrar o quantil de 95%, você quer descobrir qual é o valor da sua variável de interesse. Quem é a sua variável de interesse? Casas por quarteirão, certo? Ela varia de 2 a 98. Você quer encontrar o valor aqui, tá? Nessa escala que vai de 2 a 98, que divide as suas observações em 95% abaixo desse valor e 5% acima. Definição do quantil de 95%. Tá? Então, vamos lá para o quadro. E eu vou colocar aqui. Então, eu quero agora o quantil de 95%, ou o quantil de 0,95. Ok? Vamos olhar lá como que ele funciona. Vamos pegar a fórmula, vamos olhar de novo ela. Tá? O pessoal que está perdido ali, vê aqui junto comigo. Para eu encontrar o quantil de 95%, o primeiro valor que eu boto na fórmula é o próprio P. Então, se eu quero o quantil de 0,95, o P é 0,95. Então, aqui vai ser 0,95. Menos. Aí vem aqui, ó. Para eu encontrar esse FR aqui de cima e esse FR aqui de baixo, eu preciso primeiro saber aonde está esse quantil. Aonde está esse ponto que separa 95% das observações das 5% maiores? Vamos olhar lá para a tabela. Cadê? Aqui. Olhem só. Eu tenho que descobrir qual dessas classes aqui que está o quantil de 95%. Será que ele está nessa penúltima classe?
Se o quantil estivesse nessa penúltima classe aqui, ela deveria ter uma frequência relativa acumulada igual ou maior a 0,95. Mas não tem isso. O que significa esse 0,92 aqui? Esse 0,92, a interpretação da frequência relativa acumulada igual a 0,92, quer dizer que 92% das observações são menores ou iguais a 82. Certo? Esse 82 que está aqui, né? Significa que até 82 eu tenho 92% das observações. Então, ainda não encontrei o valor que divide 95%. Então, com certeza, esse valor está na última classe. É um número entre 82 e 98. Como é que eu sei isso? Porque até 98 eu tenho 100% das observações. Até 82 eu tenho 92%. Então, o 95 está aqui dentro. Está nessa última classe aqui. Essa é a classe onde está o quantil. É a última. Sabendo isso, eu vou olhar para a fórmula. Aqui em cima, frequência relativa acumulada da classe anterior à classe do quantil. Então, vamos lá. O quantil está na última. A frequência relativa acumulada do quantil, desculpa, a frequência relativa acumulada da classe anterior é a de cima, certo? Então, eu quero exatamente o 0,92. Tá? Então, ele vem para cá. 0,92. Perceba que o que fica no numerador é o que falta, né? Eu tinha 0,92 numa classe e na próxima eu queria chegar no 0,95. Só me faltam 3%. É essa a diferença que está entrando em cima. O que vai entrar embaixo? Frequência relativa da classe aonde está o quantil. Então, é só eu olhar para cá. O quantil está na classe, eu quero a frequência relativa. Eu não quero a frequência relativa acumulada. Eu quero a frequência relativa. Então, é 0,08. Então, o número que vai entrar aqui embaixo é 0,08. Agora, lá pela fórmula, eu preciso multiplicar por H. O que é H? Amplitude da classe do quantil. Amplitude da classe do quantil é o comprimento do intervalo da classe aonde está o quantil. Então, nessa classe aqui, esse intervalinho de 82 a 98 tem comprimento 16, certo? Que é exatamente o mesmo comprimento de todas as outras. Então, eu vou colocar aqui vezes 16. Mais, e a última coisa que falta é limite inferior da classe aonde está o quantil. Então, vamos olhar aqui. A classe onde está o quantil é a última, o limite inferior da classe é o 82. Então, é mais 82. E essa conta aqui, se você fizer, vai dar o número que o pessoal falou ali, que foi 88. Se você fizer essa conta aqui, vai dar 88. Ok? E a gente está fazendo essa conta a partir de dados agrupados. Ok? Eu estou comparando com os valores verdadeiros que a gente tinha feito antes aqui, que também são aproximados, tá? Mas é uma aproximação aqui a melhor que você pode fazer. Então, eu cheguei aqui no 90, quando eu fiz com os dados brutos, sem agrupá-los, né? Simplesmente encontrando a posição aqui que separava 95% abaixo e 5% acima. Chegamos no valor 90. E agora a gente chegou no valor 88 usando essa tabela. Professor, assim, se eu tivesse, você em vez de pedisse 95, você pedisse 93, 91, ia dar a mesma coisa, não ia? Não, não dá a mesma coisa porque vai mudar isso aqui, ó. Esse termo aqui que vai mudar, ó. Então, esse aqui, se for 0,92, aí aqui já daria 0 essa diferença aqui. Daria 0 sobre 0,08 é 0, vezes 16 é 0, mais 82 daria 82. Se você colocasse aqui 93%, essa diferença aqui já seria 0,01. Qualquer valor que você colocar diferente de 0,95 aqui,
vai dar diferente essa conta. Ok? Entendi. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou pegar um quantil específico aqui. Tá? Imaginem que eu peço para vocês um quantil que dá exatamente na fronteira entre duas classes. Eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu quero o quantil de 80%. Imaginem que eu peço para vocês o quantil de 80%. Ou seja, eu quero o valor que separa 80% das observações abaixo dele e 20% acima. E aí vai vir aqui, você vai olhar para a tabela e eu vou perguntar para vocês. Aonde está o quantil de 80%? Em qual das 6 classes está o quantil de 80%? Na penúltima. Na penúltima, tá? Se você falar que é na penúltima, você está me dizendo que até aqui tem 80 e você queria algo entre esse 80, entre esse cara aqui e o próximo. Você está pegando exatamente nessa fronteira aqui. Ó. Outra pessoa poderia dizer para mim que ele está na quarta e não na quinta. Ok? Vocês estão enxergando que o ponto que separa 80% abaixo e 20% acima parece ser exatamente o 66? Porque até o 66 eu tenho 80%. Então, ele não parece ser um valor que eu estou procurando? E notem que o 66 está em qual classe? Teoricamente, ele está na quinta classe, porque esse intervalo aqui, ó, não engloba o 66, lembram, né? O 66, aqui nesse intervalo, ele é fechado aberto. Então, esse aqui é de 50 até 65,99999, assim por diante. Tá? O 66 está na quinta classe. Então, alguém poderia dizer para mim assim, olha, o quantil de 80% está na penúltima classe, como foi respondido agora. Tá? Mas eu quero falar para vocês que quando isso acontecer, quando você quiser um quantil que bate com alguma das frequências acumuladas, ou seja, se eu pedir o quantil de 20%, ou de 52%, ou de 66%, ou de 80%, ou de 92%, você não precisa fazer conta nenhuma. Ok? Porque não importa onde você pense que está o quantil, a conta sempre vai bater com aquele número da fronteira. Então, o que eu estou querendo dizer é que o quantil de 80% é exatamente o 66%. Quem é o quantil de 92%? É exatamente o 82%. O quantil de 66% é exatamente o 50%. O quantil de 52% é exatamente o 34%. E o quantil de 20% é exatamente o 18%. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você coloca na fórmula. Tá? Vamos imaginar que eu quero o quantil de 80%. Tá? Eu vou fazer essa conta de duas formas, dois raciocínios. Primeiro eu vou fazer o raciocínio, eu não sei quem foi que falou agora, que respondeu para mim que estava na quinta classe, mas eu vou seguir o seu raciocínio. Eu vou assumir que o quantil de 80% está na quinta classe, ok? Vamos assumir que a gente está na quinta classe. Então, vou colocar lá na fórmula. A quinta classe eu vou precisar, então, eu quero o quantil de 80%, vai ser 0,8 menos, aí eu vou ter que olhar, frequência relativa acumulada da classe anterior à classe do quantil. Se o quantil está nessa classe aqui, a frequência relativa acumulada da classe anterior é exatamente 0,8. Então, o que vai acontecer aqui? Vai entrar 0,8. Eu vou dividir pela frequência relativa da classe onde está o quantil, que é 0,12, que não vai fazer diferença nenhuma, porque esse numerador é zero, né? Então, isso aqui vai ser vezes 16, que é a amplitude, mais o limite inferior da classe aonde está esse quantil. Se você falou que ele está na quinta classe, o limite inferior é o 66. Então, o que vai acontecer aqui? Mais 66.
que vai dar nessa conta? Aqui vai zerar, certo? Então, vai ficar simplesmente 66. A sua resposta vai ser 66, como eu já tinha dito. Outra forma que você tem de fazer, vou colocar aqui em vermelho. Se você fizesse de outra forma, você vai assumir agora que o quantil de 80% está na classe anterior. Você vai assumir que ele está aqui, ó. Se até aqui tem 80%, o quantil está nessa classe aqui. Você pode pensar assim. Então, tá bom. Se ele está nessa classe aqui, tá? Então, é como se você dissesse assim, ele não deve ser 66, ele deve ser um número aqui dentro que acumulou 80%. Eu não sei quem é. Vamos descobrir quem é ele. Se ele está aqui, então vamos pensar. Frequência relativa acumulada da classe anterior à classe onde está o quantil. Agora, esse valor vai ser o 0,66. Ok? Porque é a frequência relativa acumulada da classe anterior. Então, aqui vai ser 0,66. Dividir pela frequência relativa não acumulada, que é essa segunda coluna aqui. Frequência relativa da classe aonde está o quantil de 80%. Se você acredita que o quantil de 80% é a quarta classe, você quer o 0,14, certo? Então, aqui embaixo vai entrar 0,14. Tudo isso vezes 16, que é a amplitude, que é igual para todo mundo, mais o limite inferior da classe aonde você disse que está o quantil. Se você disse que está na quarta classe, o limite inferior agora é 50. Então, aqui vai ser 50. O que vai acontecer aqui? Quanto que é 0,8 menos 0,66? É exatamente 0,14. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 0,14 dividido por 0,14, vai dar 1 isso aqui. Vai ficar 1 vezes 16 mais 50. Só que 50 mais 16 é exatamente 66. E, professor, Ok? eu não entendi por que você colocou 50 e 14. Por que você trocou? Vamos lá. Aonde está o quantil? O raciocínio que eu estou fazendo é o seguinte. Se eu pedisse para você o quantil de 80%, algumas pessoas poderiam achar que esse quantil estava aqui, ó. Estava na quarta classe. Porque a quarta classe, até os 66 aqui, ó, está acumulando 80%. Então, o quantil de 80% está na quarta classe. Alguém poderia pensar isso, certo? Só que outra pessoa poderia pensar assim, não, até aqui eu tenho 80%. Então, o número que separa os 80% abaixo e os 20% acima tem que ser um pouquinho maior do que o número que está aqui. Porque ele tem que ser um número que abaixo dele tem 80%. Então, como é abaixo, o quantil de 80% é alguma coisinha acima desse limite superior aqui. Ó. Então, você vem para a quinta classe. A grande pergunta é, onde está o quantil? Na quarta ou na quinta classe? Eu fiz um raciocínio, primeiro, assumindo que ele está na quinta classe. Se você está na quinta classe, a frequência relativa é 0,12. Se você está na quarta classe, ele é 0,14. Então, nota aqui, ó, quando eu disse que ele estava na quinta classe, eu coloquei o 0,12. Quando eu falei que ele estava na quarta classe, entrou o 0,14. Outra coisa que mudou. Se você disse que estava na quinta classe, o limite inferior da classe é 66. Se você disse que ele está na quarta classe, o limite inferior da classe é 50. O que importa aqui é descobrir aonde está o quantil. E geralmente é muito fácil, né? Por exemplo, onde é que está o quantil de 10%? O quantil de 10% está na primeira classe. Por quê? Porque a primeira classe acumula 20. Onde está o quantil de 30%? Está na primeira classe? Não. Está na segunda. Por quê?
Porque na segunda eu sei que estão os números que acumulam entre 20% e 52% das observações. Tá? O quantio de 85% está onde? Não está na quarta classe, que só acumula 80%. Então, de 85% está na quinta classe. Quando os números são assim, a gente encontra bem fácil. Agora, quando eu peço na fronteira, onde está o quantio de 52%? Gera essa dúvida, se ele está aqui ou se ele está na de baixo, certo? E eu estou mostrando para vocês que tanto faz você considerar uma ou a outra, você vai chegar no mesmo valor, tá? Então, não precisa fazer a conta. Se eu pedir o quantio de 80%, você já sabe que é o 66%, certo? Se eu pedir o quantio de 52%, você já sabe que é o 34%. É isso que eu estou dizendo. Professor, Oi. durante uma avaliação, caso você cobre algo como esses exemplos que você deu, só jogar o resultado vai satisfazer a resposta? Vamos lá. Qualquer coisa que eu pedir numa prova, certo? Eu não sei ainda como que eu vou avaliar vocês, mas se fosse uma prova tradicional escrita, vamos imaginar assim, tá? Se você me responder de cabeça qualquer coisa, eu não me importo. Se você acertar, beleza para mim. Eu vou tentar ver, será que ele colou? Certo? Se eu estou numa prova presencial, estou lá olhando, eu fiscalizo bem, então eu vou dizer, pô, o cara não colou, né? Então ele fez isso de cabeça. Tá, vou dar certo? Vou dar certo. Agora, se você me responder um valor que não é exato, tudo errado. Agora, uma pessoa que faz a conta e erra, certo? Errar a conta, eu vou avaliar o quanto que eu acho que ela sabe em relação a isso. Então, quem erra a conta tem meio certo, eu posso tentar avaliar o quanto ela sabe. Se você colocar a resposta direta, é certo ou errado. Isso que eu estou falando é uma avaliação presencial, tá? Na avaliação à distância, uma avaliação remota, vai depender do tipo de questão. Tá? Se for uma questão que eu estou pedindo o cálculo, eu vou considerar o cálculo. Agora, se for uma questão que eu só coloque do tipo marcar a resposta correta, por exemplo, eu não tenho como ver. Ok? Mas o mais importante para mim é, eu só consigo avaliar o que você me deu de resposta. Se eu não sei o que foi feito para chegar nela, eu não tenho como te dar meio certo caso você erre. Mas se você acertar, eu dou certo. Beleza? Entendi, professor. Valeu. Então tá bom. Todo mundo entendeu aqui Desculpa. como é que funciona a questão dos Tenho quantis? mais uma dúvida. Oi? Desculpa aí. Não, que Tenho mais uma dúvida sobre essas casas por quarteirão. Todas as outras partes, né, as frequências acumuladas, tudo, eu entendi. Mas o que essa casas por quarteirão tem a ver, assim, essas classes que você chamou? Não entendi muito o que elas têm em relação à conta, à tabela. isso aqui, ó, você está perguntando, Sim. tá? O padrão. Não, isso aqui, Que começa em 2. como que foi feita essa divisão ou o que representa essa variável? As duas coisas. Por que não são 50 casas? Por que começa em 2 e vai para 98? Não entendi muito isso. Isso aqui. Tá cortando. Oi, tá. Eu vou tentar falar agora de novo. Se cortar, você me interrompe, tá? E o que representa esse 2 aqui, ó? Significa que tem um quarteirão que tem duas casas, certo? Você coletou uma amostra de 50 quarteirões. Você foi numa cidade, certo? Que tinha muitos quarteirões nessa cidade, e você selecionou aleatoriamente 50 quarteirões. Você visitou o primeiro quarteirão e viu que tinha duas casas lá. Você visitou outro quarteirão, tinha duas casas. Não foi nessa ordem, os dados foram ordenados. Mas o que importa é que aqui você tem uma amostra de tamanho 50 quarteirões, e em cada quarteirão tem um número diferente ou não, mas enfim, está variando de 2 a 97 casas por quarteirão. Então isso aqui é uma variável. É uma variável de contagem. É uma variável que está contando, é como se você tivesse um X aqui, que é número de casas no quarteirão, certo? Se fossem indivíduos, poderia ser número de televisores que você tem em casa, certo? Número de filhos que você tem,
e você entrevistou 50 pessoas e anotou quantos filhos certo? Associada a 50 unidades amostrais. Então, se você está com uma amostra que os valores vão de 2 a 97, se você quiser agrupar isso aqui numa tabela de frequências, você vai ter que fazer uma divisão que englobe todos os valores. Precisa começar no 2? Não, poderia começar no 0. Poderia começar no 1. Poderia começar no 2. Não poderia começar no 3. Porque se começasse no 3, você ia perder essas duas primeiras aqui. Então, a sua tabela tem que englobar o 2, tem que englobar o 97. Aqui, por questões estéticas, tá? Eu queria fazer 6 classes, eu fiz com 16. Porque começando do 2 e somando 16, eu vou para o 18, depois somando 16, vou para o 34, até chegar no 98 em 6 classes. Certo? Mas você pode mudar isso aqui. Você pode começar aqui do 1 e aqui você vai até 97, por exemplo. Tá? Você pode colocar um intervalo de classe maior. Isso aqui eu disse para vocês. Tem alguns critérios que a gente já viu em sala de aula. E lembrando do bom senso. Tá? O critério estético também tem a ver com bom senso. Tá? É basicamente isso. Essa foi a divisão que eu fiz e é o que representa a variável. Uma variável quantitativa discreta, tá? E é uma variável nível de razão, ok? Com nível de mensuração de razão. Entendeu? Entendi, obrigado. Bom, gente, mais alguma dúvida nessa parte aqui? Eu vi ali que o Rubens escreveu 66, mas já tem meia hora que ele falou isso, né? Agora que eu estou vendo. Mais alguma dúvida? Posso avançar? Tá, gente? Ninguém está me respondendo, mas eu vou assumir que está tudo bem. Então, deixa eu tirar esse slide aqui. E a gente vai entrar agora em medidas de dispersão ou variabilidade. Tá? Só para lembrar, a gente tinha dito que quando você tem um conjunto de dados, a gente tem que olhar 3 coisas dele, assim, para dar uma resumida. Primeiro é a forma da distribuição. Como é que você faz isso? Fazendo uma tabela, fazendo um gráfico, ou fazendo os dois, certo? Depois, a gente queria uma medida de posição, uma medida que me dissesse onde está o centro da minha distribuição, uma medida que me dissesse como que eu faço para resumir os meus dados num único número, ok? E esses números a gente viu a média, a moda, a mediana e os quantis. E a gente viu também que a mediana era um quantil, né? E vimos que alguns quantis recebiam nomes especiais, como os decis, os percentis e os quartis. Ok? Agora, a gente vai ver que dentro da estatística, a gente também está interessado numa medida de dispersão ou de variabilidade. Então, não me interessa só saber um número. Eu quero saber o quanto que as minhas observações estão variando em torno desse número. Ok? Eu quero ter uma noção do quanto varia, tá? Essa minha medição que eu estou fazendo. Okay? É por causa disso que existe estatística. Se não existisse variação, todas as medições seriam sempre iguais. E não é o que acontece no mundo real. Quanto mais variabilidade, certo? Quanto mais as coisas variam, mais incerteza a gente tem. E o estatístico modela incerteza. A gente tenta reduzir a incerteza ou tomar decisões quando a gente tem incerteza. Tá? Então, agora a gente vai para uma parte muito importante dentro da estatística, que é medir variabilidade. E aqui vai ter uma medida que vocês estão acostumados e algumas outras que vocês não estão muito acostumados. Ok? Tudo bem até aqui? Posso avançar? Vocês estão muito calados. Isso me deixa tenso, mas tudo bem. Certo? Alguém me dá uma resposta lá no chat? Tranquilo, professor. Então tá bom. Obrigado. Vamos lá. O que são medidas de dispersão? Tá? São medidas que indicam o quanto os dados se apresentam dispersos em torno da região central. Tá?
caracterizam o grau de variação do nosso conjunto de dados, ou do nosso conjunto de observações, ou do nosso conjunto de valores. Tá? As medidas de dispersão que a gente vai olhar aqui são a amplitude interquartílica, a variância, o desvio padrão, que é o que vocês devem talvez ter visto mais, né, até esse momento, o desvio médio e o coeficiente de variação. Cada um deles tem uma certa utilidade diferente, tá? E a gente vai abordar cada um deles aqui. Sendo que os dois primeiros são bem intuitivos e a gente já estava usando esse nome, inclusive, amplitude, e a gente vai ver eles aqui rapidamente, tá? Então, primeiro, amplitude. O que é amplitude? Tá? Primeiro, notação para ela. A gente costuma chamar a amplitude de R. Por que a gente chama a amplitude de R? Tá? Porque no inglês, né, a amplitude é range. Tá? Então, é muito comum os livros usarem o valor R. Nem todos usam, mas é o que a gente costuma utilizar. Tá? Basicamente, a amplitude é definida como a diferença entre a maior e a menor observação. Tá? Então, se você colocar em termos de estatísticas de ordem, que a gente já definiu também, acho que umas 2 aulas atrás, a amplitude é o máximo menos o mínimo. Lembre dessa notação aqui, né? Se eu escrever x1 sem o parênteses, eu estou pegando a minha primeira observação que eu coletei, não necessariamente a menor. Quando eu pego x1 entre parênteses, eu estou representando a menor das minhas observações. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar xn sem parênteses, estou pegando o último valor que eu medi. Não necessariamente ele é grande ou pequeno, é o último que eu medi. Se eu colocar xn entre parênteses, quer dizer que é a enésima menor, ou seja, é a maior de todas. Porque se colocar ela ordenada, ela é a que, se eu tenho N observações ordenadas, é a que fica na posição N, ou seja, a última, a maior de todas. Ok? Então, essa aqui é a fórmula da amplitude. Nada mais é do que pegar o maior e diminuir do menor. Então, por exemplo, naqueles dados de QI de 12 indivíduos que a gente já usou nos slides anteriores, estão aqui as observações ordenadas, tá? Quem é a amplitude? É a maior observação menos a menor observação. Bem simples, tá? Uma pergunta. Isso aqui, olha só, notem que isso aqui me dá uma ideia de variação, né? 15 é a variação. Ou seja, do menor ao maior, os meus QIs têm a maior variação possível aqui é de 15. 15 unidades de QI, vamos dizer assim, né? Mas uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês veem alguma desvantagem nessa medida? Se eu quisesse representar a variabilidade desses dados aqui, eu utilizar a amplitude. Alguém consegue ver alguma desvantagem, alguma coisa que pode me dar problema aqui, se eu utilizar sempre essa medida? Alguém consegue imaginar? Alguém consegue? Se você tiver um indivíduo muito alto ou muito baixo, você vai ter uma amplitude muito alta. Exatamente, né? O que acontece se você tiver um valor extremo? Imagina que aqui nesse grupo tivesse alguém com QI de 150, 140. O que ia acontecer? Todo mundo tem valores de QI razoavelmente próximos, mas basta um deles ter um valor discrepante que a amplitude vai ser completamente afetada por ele. Tá? Vai ficar gigantesca por causa de uma observação. Tá? Além disso, a amplitude tem uma segunda desvantagem. Ela só usa 2 observações. Você coletou 12 observações e você vai utilizar para calcular a medida de variabilidade só 2. Ou seja, toda a informação que tem nessas outras 10 aqui, você não vai usar. Ok? E isso não é muito bom. Você tem mais informação nos dados que você poderia estar utilizando e você não está utilizando. Então, assim, a amplitude é usada? É usada. Mas ela tem essa propriedade aqui, tá? Que ela é sensível a valores extremos. Ok? Então, aqui estão as 2 observações que eu falei, tá? Que ela usa pouca informação, só usa 2 valores,
e é muito influenciada por valores extremos. Aí aqui tem um exemplo, né? O número de acidentados por dia nos feriadões de Natal e Ano Novo em uma determinada rodovia. Aí você tem esses dados aqui, ó, 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 40. Qual é a amplitude? 40. Se você fala para alguém assim, olha, os dados de acidentes por dia, tá, tem uma amplitude de 40. O que a pessoa vai pensar? Pô, que tem dias que morre 0, tem dia que morre 40, dia que morre 35, você vai imaginar que é uma rodovia que varia muito isso. E na prática, é muito raro acontecer um valor de 40, certo? Mas você vai achar que se a amplitude é 40 é porque acontece de tudo nesse intervalo. Mas não é o que acontece, tá? Então, aqui ficou o máximo menos o mínimo, né? 40 menos 0, deu 40. E aqui estão as observações que eu já tinha feito. Então, assim, a amplitude não tem muito o que falar, tá? E aí você vai dizer para mim, pô, então esse negócio não é utilizado? Não, ele é utilizado. Utilizado na área de controle de qualidade. Tá? Se você fizer a disciplina eletiva que a gente tem, que é mais para frente no curso, né? De controle estatístico de qualidade, você vai ver que a amplitude é muito utilizada lá, tá? E é um contexto em que ela é boa, tá? Mas isso é mais para frente, tá? Eu não confesso que eu não conheço outras aplicações, outras áreas que usem muito a amplitude. Em geral, ela não é muito utilizada. Ela é utilizada para fazer algumas estatísticas descritivas, mas a gente não chega a avançar muito além disso nela. A área de controle de qualidade é uma área que eu sei que avança bastante nessa parte da análise da amplitude, tá? Bom, aí existe também uma outra amplitude, tá? Que é uma amplitude corrigida, vamos dizer assim, para dar uma noção melhor de variabilidade, tá? Que é chamada amplitude interquartílica, tá? Ela tem um nome bem intuitivo, porque o que ela está me dizendo é amplitude entre quartis. Okay? O que você faz? Né? Quando você tem um conjunto de dados e você pega os quartis, eles estão dividindo os dados em 4 grupos, concorda? Você tem 3 quartis, é como se você fizesse 3 cortes. 3 cortes formam 4 grupos, cada grupo com 25%. Tudo bem? O que acontece se você pegar o terceiro quartil menos o primeiro quartil? Quantos por cento das observações você tem até o terceiro quartil? Quanto? 75? 75% das observações estão até o terceiro quartil. E quantos por cento estão até o primeiro quartil? 25. 25. Então, se você fizer a diferença do Q3 menos o Q1, dando uma amplitude de valores que contém 50% das observações. Ok? Porque você tem 25% abaixo do Q1, 25% acima do Q3 e 50% entre o Q1 e o Q3. Então, é como se você pegasse a amplitude, mas não agora entre o mínimo e o máximo, né? Mas entre os quartis. Você está pegando a amplitude das 50% observações centrais dos seus dados, certo? Qual é a grande vantagem de fazer isso? Tá? É que você elimina o efeito de valores extremos. Deixa eu voltar aqui nesses dados aqui, ó. Seria mais ou menos você fazer o seguinte, né? Você pegaria o quantil de 25%, tá? Que não é mais o 0, é uma coisa depois dele, e você pegaria aqui o quantil de 75%, que não é mais o 40%, é uma coisa abaixo dele. Então, você vai ter uma noção de variabilidade, a amplitude, entre 2 números que estão aqui dentro e que não são nem o 0, nem o 40. Então, se o 0 fosse um valor extremo, um valor muito baixo, ele não iria mais influenciar. E o 40, sendo muito alto, também não iria mais influenciar. Você ia ficar trabalhando com algo que está no meio, uma variabilidade central. Ok? Essa medida, ela tem grandes vantagens por não ser influenciada por valores extremos. Ok? Você pode trocar esse 40 aqui por 1 trilhão, certo? Que
a amplitude vai aumentar para 1 trilhão, mas a amplitude interquartílica não vai mudar. Ok? Então, essa é a grande vantagem da amplitude interquartílica. Ainda assim, ela não usa tantas observações, né? Porque ela só vai usar as observações necessárias para calcular o terceiro quartil e o primeiro quartil, que em geral vão ser 2 aqui e 2 aqui. Ele vai usar 4 observações para dados desagrupados, em geral, tá? Pode ser que só use 2. Tem situações em que só usa 2. Mas, ainda assim, ela tem essa vantagem em relação à amplitude para eliminar o efeito dos valores extremos, tá? Então, aqui, ó, naquele exemplo do QI, que exatamente eu tinha comentado, né? Como é que você faria para encontrar a amplitude interquartílica? Você precisaria encontrar o Q1, o Q1 e o Q3. Como é que você encontraria o Q1? Tá? Aí você vai usar aquela fórmula para dados desagrupados que eu apresentei para vocês. Tá? Você vai fazer, é sempre P vezes N mais 1. Né? P vezes N mais 1. Vamos olhar aqui. Ó. A gente tem 9 observações, certo? Tem 9 observações. Então, se você quer o quantil de 25%, que é o primeiro quartil, vai ser 0,25 vezes 9 mais 1, que é 10, dá 2,5. O que significa isso? Significa que o quantil de 25%, ou o primeiro quartil, que é a mesma coisa, está na posição 2,5. Como é que você vai obter ele, então? Você vai pegar o valor que está na posição 2 em termos de estatística de ordem, ou seja, o segundo menor, o terceiro menor, e vai fazer a média dos dois, certo? Olhando para cá, né? Esse é o primeiro, é o mínimo, esse é o segundo menor, esse é o terceiro menor. Então, a média entre o segundo e o terceiro é a média entre 2 e 2. A média entre 2 e 2 dá 2. Então, é o que deu aqui, ó. 2 mais 2 sobre 2, 2. O primeiro quartil é 2. E o terceiro quartil? A gente faz. O terceiro quartil é o quantil de 75%. Então, vai ser 0,75 vezes N mais 1, que dá 7,5. Então, é a média entre a sétima menor e a oitava menor, que lá nos dados é o valor 5 e o valor 7. Deu 6. Ok? Então, 6 é o terceiro quartil. O que vai ser a amplitude interquartílica? Geralmente, eu chamo ela de DQ, tá? Que é de distância, né, entre os quartis. Essa distância vai dar Q3 menos Q1, 6 menos 2, 4. Olhem a diferença, né? Aqui, ó, a amplitude deu 40. Mas a amplitude interquartílica deu 4. Tá? Ou seja, as observações que são 50% centrais, as 50% centrais, têm uma variação só de 4 entre elas. Agora, se eu pegar a variação de todo mundo, a variação máxima que eu tenho aqui entre o mínimo e o máximo é 40. Ok? Então, a amplitude interquartílica sempre é menor do que a amplitude, porque ela só pega a variação das observações centrais. Entenderam isso? Todo mundo entendeu o exemplo aqui? Sim. Eu cheguei a... Professor? Oi? Eu cheguei a ter uma dúvida quando colocou Q3 menos Q1, mas aí depois eu entendi. Como você tira... o Q1 não pega o primeiro, né? Quando eu falo Q3 menos Q1, eu excluo a primeira observação, a primeira. Eu excluo, né? Isso é uma coisa importante, né? Uma coisa que eu comentei na aula anterior. É a definição de quartil, né? Você não pega. Isso. É um ponto, entendi. Exatamente, né? Aqui, né, você tem 100% das observações, né? Então, quando você divide em 3 pedaços, né, que a gente chama aqui de Q1, Q2 e Q3, que podem estar em qualquer posição, eles não precisam ser igualmente espaçados, não. O que importa é, aqui tem 25%, aqui tem 25%, aqui tem 25% e aqui tem 25%. Né? Lembra daquela frase que eu falei? Ninguém está no primeiro quartil. Você está abaixo do primeiro quartil, então você está no primeiro quarto da distribuição, não no primeiro quartil. O quartil é o ponto que separa, né? Então, se você pegar a distância
entre o Q3 e o Q1, você está pegando esse intervalo aqui, ó. Então, você está pegando exatamente 50% das observações. E sobraram 25% acima e 25% abaixo, né? Então, você está olhando a variação das 50% centrais. Ok? Podemos avançar? Essas duas são bem, assim, simples, tá? Que usam poucas observações. Para fazer a conta dessa daqui, ó, foram usadas quantas observações, né? O X2, o X3, o X7 e o X8. Foram usadas 4 observações das 9 que a gente tinha. Tá? Só que essas medidas, como eu disse, elas acabam jogando muita informação fora por não considerarem todas as nossas observações amostrais. E que a gente acaba utilizando outras medidas, tá? E aí aqui eu vou falar, a partir de agora, são as medidas que envolvem todas as observações, tá? Leia esse segundo parágrafo aqui, tá? O que alguém poderia pensar em fazer, né? A melhor medida que alguém poderia pensar em fazer seria a seguinte: eu poderia fazer assim, peraí, se eu pegasse a média é o centro de uma distribuição, o centro de gravidade. Se eu fizesse a distância de cada observação em relação à média, certo? Né? A altura de vocês, aqui da sala. Vamos imaginar que a altura média é 1,70. Eu quero saber o quanto que as pessoas estão variando em torno de 1,70. O que eu podia fazer? Eu podia pegar cada observação, cada um de vocês vai fazer a seguinte conta. Pega a sua altura e subtrai a média. O que significa isso? Eu tenho 1,80. Então, 1,80 menos 1,70 deu 10. Você está 10 centímetros acima da média. Outra pessoa tem 1,69 m. Essa pessoa, então, quando fizer essa conta, vai dar menos 1. Né? Vai dar 169 menos 170, vai dar menos 1. Então, ela está uma unidade abaixo da média, uma unidade negativa. Se todo mundo da sala fizesse isso, e eu calculasse a média desses números, eu teria a média das distâncias em relação à média. Essa seria uma medida perfeita, porque seria uma média, né, do quanto cada observação está distante da média. Essa medida seria ótima, só que ela tem um problema. Tá? Se você fizer isso, sabe quanto que ela dá sempre? É o que está escrito na terceira linha. Sempre dá 0. Ok? Então, eu vou para o quadro para ilustrar esse problema para vocês. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Espero que vocês estejam acompanhando. Eu estou dizendo o seguinte. Você quer uma medida de dispersão ou de variabilidade. Uma medida poderia ser a seguinte. Você pega cada observação, cada xi, subtrai a média, certo? E você faz o quê? Soma todo mundo e divide isso por n. Tudo que você soma e divide por n, você está fazendo uma média. Tá? Então, se eu estou somando esses termos aqui, dividindo por n, eu estou fazendo a média desses termos aqui. Isso daqui seria o quê? Seria a média, vamos botar aqui, né? Seria, botar na esquerda. Isso aqui seria a média dos desvios em relação à média. Todo mundo consegue entender isso aqui, olhando para isso aqui, consegue enxergar que eu estou fazendo uma média. Média do quê? Dos desvios em relação à média. O quanto que cada medição está
distante da média. Todo mundo conseguiu enxergar isso aqui? Sim. Só que tem um problema, tá? Essa medida, ela sempre dá 0. Não importa o que você esteja medindo. Não importa o que tenha nos seus dados. Se você fizer essa conta aqui, ó, ela sempre dá 0. Por quê? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar esse 1 sobre n aqui fora, tá? E vou fazer o que está ali dentro. Somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Então, aquilo ali é somatório de xi para ir variando de 1 até n, menos somatório para ir variando de 1 até n de mi. Ok? Somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou manter 1 sobre n. E aqui, ó, somatório de xi, eu posso escrever ele como sendo n vezes mi. Por que isso? Porque a fórmula da média nada mais é do que somatório de xi sobre n. Então, se somatório de xi sobre n é igual a mi, então, somatório de xi é igual a n vezes mi. Todo mundo entendeu isso? Eu vou até fazer diferente aqui. Ao invés de escrever assim, eu vou escrever embaixo a fórmula da média, né? A média é somatório de xi sobre n. Então, o somatório de xi é igual a esse produto aqui, ó, m vezes n. Tá? Então, vamos voltar aqui para a direita. Ele é n vezes n. Menos. O que acontece quando você soma mi n vezes? Quanto dá isso? Somatório N vezes mi. n vezes mi. Né? Lembre, somar uma constante n vezes fica n mi. Então, o que aconteceu aqui? nmi menos nmi, 0. Então, essa conta deu 0 dividido por n, que é 0. Isso sempre acontece. Então, não dá para calcular essa medida como uma medida, essa medida aqui, ó, ela é uma medida que, teoricamente, seria perfeita para medir variabilidade em torno da média, certo? Utilizando todas as observações, mas ela sempre dá 0. Então, o que as pessoas fazem? Tem alternativas para isso, tá? Qual é a primeira alternativa que alguém poderia pensar aqui para isso? Então, vou colocar aqui embaixo. Uma alternativa seria você fazer isso aqui, ó. Somatório. Ao invés de você fazer xi menos mi, você faz isso aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Você está fazendo a média, olha só, você está somando alguma coisa e dividindo por n, está fazendo uma média, certo? Isso aqui também é desvio. Desvio de xi em relação a mi. Mas eu estou usando o módulo. O que significa isso? Tudo que for negativo, eu vou considerar como sendo positivo. Tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que tinha 10 centímetros acima da média, vai ser 10, essa distância. Mas a pessoa que tinha 1 centímetro abaixo da média, eu vou contar como sendo 1. Ok? E eu vou fazer a média dos desvios em módulo em relação à média. Quando você fala módulo, a gente também está falando valor absoluto. Vocês já ouviram isso? O valor absoluto de um número é o seu módulo. Então, quando você usa essa forma aqui, não dá mais 0. Para de dar 0, aquela conta. Só que isso daqui não é mais a média dos desvios em relação à média. Isso aqui é o quê? É a média dos desvios absolutos em relação
a média. Deixa eu colocar aqui um zoom para vocês olharem. Ok? O de cima era média dos desvios em relação à média. Agora virou média dos desvios absolutos em relação à média. Essa daqui, ela nunca vai dar zero. Só tem uma forma dela dar zero. Alguém consegue imaginar como que é possível essa fórmula dar zero? O que tem que acontecer para dar zero aqui? Só tem uma maneira disso aqui dar zero. Xi igual a constante, professor. Todas as observações iguais. Ok? Exatamente. Se todas as observações fossem iguais, quanto daria a média? Se todo mundo na sala de aula tivesse 1,70, qual seria a média? 1,70, certo? 1,70. E qual seria o valor de cada xi menos a média? Zero. Zero. E aí você ia ter média de zero, seria somatório de zero, daria zero. Zero sobre n, zero. É a única forma. Se tiver uma pessoa que seja, que tenha 1 centímetro a mais que a média, já vai dar, aqui o numerador já vai dar 1. E aí vai dar 1 sobre n a resposta. Ok? É diferente do de cima aqui, ó. Porque o de cima, se tiver uma pessoa que está acima da média, vai ter alguém que está abaixo da média. Okay? Não tem como, sempre vai ter isso. Agora, aqui não, porque está em módulo. Como está em módulo, tá? Mesmo que tenha alguém acima da média e alguém abaixo da média, quando você fizer aqui um somatório, desculpa, eu falei que se fosse 1 centímetro, daria 1 sobre n. Não. Se tivesse uma pessoa acima da média, né, você ia ter 1 sobre n em algum termo aqui. Mas você ia ter uma pessoa também abaixo da média. E essa pessoa abaixo da média ia fazer com que esse módulo também desse 1, também dá positivo. Okay? Então daria 2 sobre n, na verdade, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que não se anula o positivo com o negativo. Aqui se anula. Tá? Então, na estatística, essa medida aqui de cima, ela não é usada para nada. A gente já sabe que ela é sempre zero. Não é uma medida de dispersão válida. Okay? Agora, essa daqui já é. E essa vai ganhar um nome. Okay? Essa vai ter um nome. Por enquanto, a não sei se hoje a gente fala dela ainda, mas essa aqui é uma medida de dispersão da estatística. Não é a mais utilizada, tá? Mas é uma medida de dispersão. E tem uma outra que alguém pensou, né? E também é muito esperta, que é fazer o seguinte. Você faz assim, ó, somatório de xi menos mi sobre n. Só que o que você vai fazer? Você já sabe que isso aqui dá zero, né? Você sabe que isso dá zero. Então, você vai fazer o seguinte. Você eleva ao quadrado. Você pega cada distância e eleva ao quadrado. Qual é o problema de fazer isso? Quando você pega cada distância e eleva ao quadrado, tá? Você vai ter uma unidade ao quadrado. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo de novo aí na sala as distâncias entre as alturas, né? A altura média é 1,70. E uma pessoa tem 1,72 m. Ela tem 2 centímetros acima da média. Mas quando eu coloco ao quadrado, a minha unidade não é mais centímetros. A minha unidade virou centímetros quadrados. Então, a pessoa que tem 1,72, esse termo aqui para ela vai dar 4. Vocês concordam comigo? Quem tem 1,72 vai ficar 172 menos 170 dá 2, ao quadrado 4. Mas agora a unidade mudou, não é mais centímetros. Virou centímetros quadrados. Então, o que a pessoa pode fazer no final? Depois que ela fizer a média disso aqui, ela simplesmente tira a raiz quadrada disso tudo. Ok? E aí você volta para a escala original. Você elevou ao quadrado, depois você tira a raiz. Você volta para centímetros. Ok? É bem intuitivo isso aqui. E isso aqui também recebe um nome, tá? E isso aqui, qual é a intuição que está por trás?
Isso daqui é a média, porque você está fazendo somatório de alguma coisa por n, tá? Tudo bem, elevou ao quadrado, mas depois tirou a raiz. Isso aqui é como se fosse a média, né? Deixa eu só... Média, na verdade, peraí. Esse aqui é a raiz quadrada. Peraí que não apaga isso aqui. Agora foi. Raiz quadrada da média dos desvios quadráticos em relação à média. Ok? Então, assim, como você está fazendo média de desvios quadráticos, você tira a raiz no final, certo? E isso também recebe um nome dentro da estatística, muito conhecido. Vocês sabem quem é esse daqui? Desvio. Alguém sabe? É o quê? Desvio padrão? Desvio padrão. O famoso desvio padrão é isso aqui. Tá? Vai ser a principal medida que a gente vai utilizar, o desvio padrão. Tá? Mas a gente vai falar dessa outra aqui de cima também, e vamos falar dessa daqui antes de tirar a raiz também. Ok? Mas esse resuminho aqui que eu estou colocando é algo que mostra como que você faz, né, para encontrar distâncias em relação à média, né, de uma forma que dê para calcular que não seja essa daqui. Ó. Se a gente vivesse num universo, né, onde as leis permitissem que isso aqui não fosse zero sempre, né, a gente poderia utilizar essa medida aqui. Seria a medida mais simples do mundo para se calcular dispersão ou variabilidade em torno da média. Mas não é o que acontece, né? Então, todo mundo entendeu isso que eu fiz aqui? Sim. Essa intuição? Essa intuição não costuma ter nos livros, tá? Mas é algo que está nas fórmulas, né? Então, dá para você deduzir, mas não costuma ser comentada nos livros, tá? E é basicamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Pelas propriedades da média, a gente sabe que aquilo é zero, e a gente pode contornar essa situação utilizando módulos, né, ou quadrados. Tá? Existem outras medidas de dispersão? Existem, mas, em geral, o que se usa são essas que eu estou apresentando para vocês aqui. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Não. Tá. Eu vou comentar isso mais para frente, mas eu posso te dar um spoiler, tá, Carolina? Por que as pessoas gostam mais do desvio padrão, né, em relação a desvio absoluto? Propriedades algébricas. Tá? Você consegue fazer várias contas, né? Várias contas algébricas com quadrados, mas com módulo não. Tá? Outra coisa, né? A função quadrática tem derivada. Quando você deriva ela, você tem uma derivada para todos os pontos aqui dentro. Quando você tem função módulo, ela não tem derivada. Isso tem a ver com cálculo. Vocês ainda estão aprendendo, imagino que... Vocês estão vendo limite lá em cálculo ou não? Começou agora. Começou agora, né? Vocês vão aprender derivada depois, tá? E, basicamente, só respondendo uma coisa em relação ao que a Carolina escreveu lá, né? Mas é basicamente isso aqui, assim, ó. Quando você tem uma parábola, né? Se você pegar nesse pontinho aqui, ó, você sabe quem é a curva tangente que bate aqui. Que no meu caso ficou horrível, né? Mas é que meu dedo aqui está muito... Bom, é a linha que está batendo aqui, tá? Essa linha aqui. Seria a curva tangente, né? Quando você tem a função módulo,
Deixa eu apagar esse eixo aqui, colocar ele mais no meio. A função módulo é assim, certo? E nesse pontinho aqui, ó, você não tem derivada, porque a reta tangente, ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim, não tem. Então, você não ter derivada também é ruim em estatística, tá? É uma falta, uma propriedade analítica que atrapalha muito a gente em contas, tá? Então, em resumo, em geral, são propriedades analíticas. Tá? É mais fácil fazer conta com quadrado do que com módulo. Tá bom? Respondido? Mas eu vou falar isso de novo. Tá bom? E, por enquanto, ainda o pessoal que não viu cálculo, né? Quem nunca estudou cálculo ainda não sabe o que é derivada. Mas vai aprender esse semestre. Tá? É limite, derivada e integral. O conteúdo de cálculo 1, basicamente. Vocês estão no primeiro terço ainda, né? Que é a parte de limite. Bom, então vamos dar nome aos bois agora, né? A primeira medida que a gente usa é o desvio médio, tá? O que é o desvio médio? É engraçado esse nome, né? Mas existe desvio padrão e desvio médio, mas o desvio médio é o que usa os valores absolutos, é o que usa o módulo, tá? Então, ele me dá a média dos módulos dos desvios em relação à média, tá? E aí, esse desvio médio, quando eu tenho população, a gente costuma colocar o mi aqui, né? E o nzão. Quando você tem uma amostra, você substitui esse nzão por nzinho e o mi por x barra. Quando você tem dados agrupados, como é que fica? Fica muito parecido com o cálculo da média para dados agrupados. Vocês lembram da fórmula da média para dados agrupados? Que era pegar cada centro de classe, né, e multiplicava pela frequência. Eu falei para vocês que era uma média ponderada, né? O que vai ser agora? Vai ser a mesma média ponderada, só que você vai pegar os desvios absolutos e vai dar um peso para eles. O peso é o FI, certo? A frequência da iésima classe, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui no quadro daquela fórmula. Aquela fórmula está dizendo o seguinte, né? Ela está colocando assim, ó, somatório de FI e indo de 1 até M. Quem é M? M não é o número de observações. M é o número de classes, porque eu estou com dados agrupados, certo? E aí você vai fazer isso aqui. Quando era a fórmula da média, o que entrava aqui? Entrava aqui FI XI. Quem era esse XI aqui? Era o ponto médio, né, o centro de cada um dos intervalos daquelas minhas classes. Pega uma classe e pega quem está no centro dela. Era o que você colocava aqui, certo? Só que agora você não está mais calculando média. Você está calculando o quê? Um desvio absoluto. Então, é a média dos desvios absolutos, só que ponderada por FI, pela frequência, certo? E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, isso sempre vai ser verdade também, se você tiver essa fórmula aqui, você pode passar esse N para dentro do somatório, porque uma constante multiplicando um somatório, ela pode entrar e sair do somatório sem nenhum problema. Esse FI sobre N, tá? É a mesma coisa que FRI. Se você pega as frequências e divide pelo número de observações, você tem a frequência relativa, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa fórmula pode ser escrita simplesmente como sendo somatório, para ir variando de 1 até M, de FRI, tá? E aí aqui, XI menos mi. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso valia lá para a média, vai valer para cá também. Sempre que tiver FI sobre N numa fórmula, você pode usar FRI, certo?
Qual é a vantagem da fórmula da direita em relação à fórmula da esquerda? A fórmula da direita não usa o N, o número de observações. Se já te derem as frequências relativas, você não precisa mais do número de observações. O N não precisa mais. Tá? Tudo bem? Sim. Então, vou voltar lá para o quadro. É o que está aqui, ó. FI sobre N. Não botei da FR, mas dá no mesmo, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Considere, bem simplesinho, considere que um grupo de alunos foi submetido a um teste onde as notas resultantes foram 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Claro que isso aqui é exemplo didático, né? Não é real. Calcule o desvio médio de x. Então, x é a minha variável, né? 3, 4, 5, 6 e 7. Calcule o desvio médio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a média. Tá? Quem é a média dessas observações aqui? 3, 4, 5, 6 e 7. Se você fizer a média aqui, você vai ver que a média vai dar 5. Tá? Tanto a média quanto a mediana são 5, nesse exemplo aqui. Então, a média é 5. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? Os desvios absolutos em relação à média. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, primeira observação é 3. 3 menos 5, menos 2. Mas você quer o módulo, então vai ficar 2. Mais 4 menos 5, menos 1. Mas você quer o módulo, 1. Depois 5. 5 menos 5, 0. Depois 6. 6 menos 5, 1. Em módulo, 1. E por fim, 7. 7 menos 5, 2. Em módulo, 2. Se você fizer a média desses números aqui, né, vai ficar 2 mais 1, que é 3, mais 1, que é 4, mais 2, que é 6, vai dar 6 quintos. 1,2. Então, você tem aqui um desvio médio de 1,2. É uma medida de dispersão em torno da média. Okay? Do quanto seus dados estão dispersos, ou quanto eles variam em torno da média. Ok? Todo mundo entendeu como é que faz? Tá? Vão se acostumando com essas expressões de fórmulas aqui, tá? Elas vão aumentando depois, ao longo do curso. Ok? Vou voltar. Aqui não tem nenhum exemplo para dados agrupados, tá? Mas vai ter o da variância, que é o próximo, e aí a gente pode comentar ele quando for calcular lá, eu mostro como que seria para o desvio médio. Mas todo mundo entendeu? Aqui? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não? Então tá bom. Então eu vou falar da segunda medida, e a gente não vai terminar ela hoje, porque ela tem muitas propriedades. Tá? Eu vou só defini-la e mostrar um exemplo. Variância. Tá? A variância acaba que ela é mais importante do que o desvio padrão para fins dos nossos cálculos como estatístico. Tá? Como estatístico, a gente vai usar a variância para tudo. Depois que você fizer todas as suas contas, você vai tirar a raiz quadrada e vai usar o desvio padrão, que é o número que eu comentei com vocês, que é o mais conhecido. Mas em termos de propriedades algébricas, a gente faz tudo com a variância. O que é a variância? A média dos quadrados das distâncias de cada observação em relação à média, ou a média dos quadrados dos desvios em relação à média, dá no mesmo, tá? E ela tem essa fórmula aqui, que eu já tinha apresentado para vocês, tá? Só que tem uma coisa interessante aqui, tá? Que vocês vão ter que se acostumar desde agora e vão ter que aceitar isso por enquanto, tá? Eu vou dar uma pequena intuição para vocês em relação a essa fórmula de baixo aqui, tá? Mas vocês têm que aceitar. A prova dessas coisas, por que a gente faz assim, é mais para frente no curso que aparece. Mas o que você tem que perceber aqui? Ó? Quando você vai calcular a variância, essa medida que eu estou definindo para vocês, primeira coisa, ela é conhecida mundialmente como sigma ao quadrado. Essa letra grega, né? Sigma ao quadrado. A gente costuma falar sigma 2. A gente não costuma falar sigma ao quadrado. A gente fala sigma 2, tá? Sigma 2 é a
é a notação universal para a variância de uma população. Assim como aquele μ é a notação universal para a média de uma população, σ2 é a notação universal para a variância de uma população. Como que é definida? Exatamente como eu coloquei no quadro. A média dos desvios quadráticos em relação à média. Ok? Quando você tem uma amostra, a gente não vai utilizar μ aqui. A gente vai utilizar a notação universal de média amostral, que eu já disse para vocês que é o famoso x com uma barra em cima, x barra. O que mais que vai mudar? A gente vai fazer um somatório de 1 até n. E outra coisa muito importante vai acontecer aqui. Você não vai dividir por n. Você vai dividir por n menos 1 quando for uma amostra. E o nome dessa variância amostral, que a gente chama, ele também é mundialmente conhecido como S2, ou S ao quadrado, mas a gente chama ele de S2. Tá? Então, assim, outras notações que vão aparecer. var de x, v de x, σ2 de x, σ2 com um x embaixo, ou seja, todos associados à variância de uma variável x, que você está chamando de x. Tá? Então, assim, eu vou dar só uma pequena intuição agora. A gente vai ficar um tempinho aqui na variância, porque tem mais coisas para olhar. Mas eu quero só dar uma pequena intuição sobre por que a gente divide aqui por n menos 1 e não por n. Ok? Então, vou lá para o quadro. É como se fosse assim, tá? Imagina que eu digo para vocês assim, ó, que eu tenho observações. Imagina que eu tenho essas observações aqui, ó, x em meu conjunto de dados. 2, 3, 4, 5, e aqui eu não sei quem é. Ok? Vamos imaginar que você tem 5 observações e essa daqui você não sabe quem é. Essa daqui para você é um mistério. Ok? E vamos imaginar agora que alguém fala para você que a média é 4. Eu pergunto para você, se a média é 4, quem é esse cara aqui? Alguém sabe? Se a média é 4, quem é esse cara aqui? Que eu não sei. Eu perdi esse número, mas alguém me disse a média. Alguém sabe me dizer? Quanto? 6. 6. Tá? Esse cara ali tem que ser 6. Por quê? Porque se você não colocar 6 ali, a média não vai dar 4. Certo? Então, quando você faz uma conta e você fixa a média, tá? Percebam o seguinte, se você fixou a média, uma das suas observações é como se você já soubesse o valor dela. Se alguém me desse, né, isso aqui são N observações. Essas 4 primeiras são N menos 1 observações. Se alguém me dá as 4 primeiras e a média, ela não precisa mais me dar esse valor aqui. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma coisa em estatística que é chamado grau de liberdade. Tá? Eu estou dando só uma intuição geral para vocês entenderem mais ou menos de onde vem isso. Tá? Mas é como se você dissesse assim, ó. Se eu digo para vocês essas observações aqui, ó, você consegue fazer a média da menos 500? Você consegue colocar um número aqui para fazer a média da menos 500? Vocês acham que é possível?
Acho que sim. É possível. É possível, sabe por quê? Porque a fórmula da média, né? Como é que é a fórmula da média, né? É somatório de xi sobre n. Ou seja, é só você fazer assim, ó. 1 mais 2 mais 3 mais, vou chamar isso aqui de y, sobre 4 tem que dar igual a menos 500. Certo? É só você isolar o y, né? Se você isolar o y aqui, isso aqui vai ser y igual a menos 2.000 mais, ali vai ser 3, 5, 6, mais 6. Então, você vai chegar aqui em y igual menos a... 6, não? Oi? Menos 6, não? Menos 6, né? O que eu fiz aqui? Menos 6, obrigado. Então, vai ficar menos 2006. Ok? Então, o que significa isso? Se eu quero que a média dê menos 500, basta eu colocar aqui o valor menos 2006. Como é que eu faço para a média dar 1 milhão? É só eu colocar essa mesma formulazinha aqui igual a 1 milhão. Eu vou achar um y que faz isso aqui dar 1 milhão. É como se eu dissesse assim, ó, esse cara aqui, ó, ele tem liberdade para ser quem ele quiser. Eu consigo obter qualquer média, tá? Qualquer média, mesmo que você me dê as outras observações, essa última consegue fazer obter qualquer média possível. Vocês concordam comigo? Concordo. É como se ela tivesse liberdade, certo? É como se ela tivesse liberdade para assumir o valor que ela quiser. Tá? É uma intuição mais ou menos assim. Agora, o que acontece nesse exemplo que estava aqui em cima? Nesse exemplo que estava aqui em cima, alguém me deu as n-1 observações e me deu a média. No momento em que eu tenho uma média fixada e eu tenho as n-1 observações fixadas, essa última observação não tem mais liberdade para nada. Ela perdeu a sua liberdade de variar. Ela só pode ser 6 e acabou. É como se alguém não precisasse mais me dar essa informação. É como se eu perdesse essa informação. Porque essa informação já está contida no conjunto das 4 restantes, mais a média. Essa informação que eu tenho nesse grupinho aqui, ó, esse grupinho de informação aqui, ó, torna essa informação aqui irrelevante para mim, porque eu já sei que ela é 6 só com base nessas aqui. Entenderam isso? Ok até aqui? Sim. Então, o que acontece com a variância? Tá? O que acontece com a variância é, quando você tem uma amostra, certo? Você deveria fazer isso aqui, ó. Isso aqui seria a fórmula da variância. A média dos desvios quadráticos em relação à média. Essa fórmula aqui está certa, não tem nenhum problema com ela. É uma variância de uma amostra. Mas você está assumindo que você conhece a média. Em geral, quando você tem uma amostra, você não conhece a média. Então, o que acontece? Ao invés de colocar a média aqui, o que você vai colocar? Você vai colocar o melhor valor que você tem para ela. Você vai colocar aqui o x barra. Só que no momento em que você colocou o x barra aqui, você já usou os seus dados para poder encontrar uma estimativa da média. Tá? Você já fixou alguém para para poder dar essa média que você colocou aqui. Ela veio dos seus dados. E aí agora você vai fazer uma conta assumindo que a média verdadeira é essa média aqui, que não é a verdadeira, é a média que você calculou da sua amostra. Ao fazer isso, você perdeu 1 grau de liberdade porque você primeiro estimou a média. E agora você quer estimar a variância, você quer poder descobrir o valor da variância. Então, quando você faz isso,
a gente perde 1 grau de liberdade. É como se a gente tivesse uma observação a menos. Existe uma intuição geométrica disso, lá de álgebra linear, tá? Que dá essa intuição. E em termos práticos, o que interessa para a vida de vocês? Tá? Existe a verdadeira variância da população. Quando você calcula uma amostra, e calcula a variância de uma amostra, se você dividir por n, ao invés de n menos 1, vocês concordam que o valor vai dar menor? Né? Aqui, ó, o que eu estou querendo dizer é que essa conta aqui é maior, tá? Do que essa daqui, ó. Todo mundo concorda comigo? Se você divide alguma coisa por n menos 1, está dividindo por um número menor do que dividir por n. Então, esse da direita, o numerador é igual. O da direita vai estar dividindo por mais unidades do que o da esquerda. Então, o da direita é menor do que o da esquerda. Concordam comigo? Sim. Então, assim, o que vai acontecer na prática? E isso você prova depois, lá nas matérias de inferência estatística, tá? Você vai conseguir provar isso. A gente prova que se você está interessado em descobrir a variância populacional, tá? E você utilizar essa fórmula aqui na sua amostra, sabe o que vai acontecer? Você vai, em geral, subestimar a verdadeira variabilidade existente nos seus dados. Você deve utilizar essa daqui da esquerda, porque essa daqui da esquerda, em média, não subestima nem superestima. Ela acerta, em média, o verdadeiro valor da variância na população. E se você vai subestimar em média, você vai achar que tem menos variabilidade do que realmente tem. Ok? Então, em termos práticos, é isso. Se você está na população, somos desvios, divide por n. Está na amostra, divide por n menos 1. Senão, você vai subestimar. Certo? Porque você está pegando só uma amostra. Seu objetivo é estudar a variância da população, quando você pega uma amostra, né? Entenderam isso? Isso que eu comentei aqui? Sim. Tá? Eu não vou cobrar essa intuição de por que é n e por que é n menos 1. Tá? Isso aqui é só para vocês não ficarem assim, totalmente perdidos e não terem noção de por que a gente faz isso. Tá? Mas a explicação ela está baseada nessas duas intuições que eu passei para vocês. Tá? A do grau de liberdade, que é perdido, e a intuição de que essa aqui acerta em média, e se você dividir por n, ela subestima. Tá? Isso é provado depois. Bom, como é que vai ficar a fórmula para dados agrupados? Para dados agrupados, vai aparecer um FI aqui na frente. Tá? Então, vai aparecer um Fzinho ali na frente. Mesma coisa. Tá? E eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente faz a conta de um exemplo de variância. Mas o mais importante aqui é entender a intuição dela, que ela é a média dos quadrados das distâncias de cada observação em relação à média, entender que tem uma diferença da populacional para a amostral, tá? E, por enquanto, quando os dados estiverem agrupados, mete lá o FI. Tá? Igualzinho no cálculo do desvio médio, igualzinho no cálculo da média, sempre vai ser uma média ponderada entrando um FI na história. E até aqui? Dúvidas, pessoal? Da aula de hoje? Tem 2 perguntas no chat. Deixa eu olhar o chat, obrigado. Achar a variância amostral seria a melhor estimativa da média da população? Da média... Ah, tá, da variância da população? Então, em média, se você fizer isso, você vai acertar. Em média. Tá? Não posso dizer que a variância é o desvio padrão ao quadrado? Pode. Mas aí vem aquela discussão, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né?
não tem como você obter o desvio padrão sem antes calcular a variância. Tá? Então, a gente sempre define o desvio padrão como a raiz quadrada da variância. Tá? Mas está certo o que você falou. A variância é o quadrado do desvio padrão. É exatamente isso. Tá? Só que é uma questão de ordem. A gente geralmente define variância e fala que o desvio padrão é a raiz quadrada dela.